Estamos reunidos hoje para mais um episódio do nosso DP Fora da Caixa. Convidado especial, mais um convidado especial, mais uma convidada especial, onde a gente vai ter muito tema bacana para discutir. Vamos abordar hoje estratégias práticas de como você avançar na sua carreira no departamento pessoal. Vamos discutir desde a identificação de oportunidades de crescimento até o desenvolvimento de habilidades essenciais. A gente conversava ali nos bastidores falando de como foi essa transformação da nossa convidada aqui. Então é um prazer te receber. Espero que hoje a gente se divirta aqui, que a gente possa levar muita informação para o nosso público, né, Aline? Isso aí. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do DP Fora da Caixa. E hoje a gente, como fora da caixa, a gente está recebendo uma convidada muito especial de fato, que é muito fora da caixa, né? Trouxe muito conteúdo à sua época disruptivo e nós somos muito gratos e honrados pela presença dela. E apresentando ela um pouquinho mais, mas antes, pessoal, não deixe de compartilhar, curtir, comentar aqui, deixar as suas interações e sugestões, né? E fiquem até o final conosco, porque hoje tem surpresa também, né, Ilza? Tem surpresa! Mas aí, apresentando um pouquinho melhor a nossa ilustre convidada, hoje a gente vai bater um papo sobre como impulsionar a carreira no departamento pessoal, né? Como crescer, como ser esse profissional de excelência e que consiga avançar, né, enquanto departamento pessoal. E aí a gente tem aqui conosco hoje a Ilza Bispo, que é empresária com 20 anos de experiência em DPRH, especialização, especialista, né? Com especialização, especialista em legislação trabalhista, direito previdenciário, CEO da EB Treinamentos, consultorias e benefícios, criadora de cursos para mais de 50 mil alunos. Esse número já deve estar até um pouquinho mais, já, né, Ilza? Ultrapassamos, estamos em 63 mil. Coisa linda. Show. No Brasil e em 12 países. Muito legal, muito legal. Olha as histórias chegando aí. Exatamente. Pra gente desvendar. O ano passado eu comecei um discurso ali dentro da minha rede sobre o global, né? Sobre estar preparado para o global. Mas esse nem é nosso foco, mas só aproveitando a deixa, eu acho que é muito congruente, né? Ajuda a me reforçar aí numas tendências que eu mesma crio da minha cabeça, mas que fazem sentido. É isso aí. Bom, vamos pro fogo? Vamos pro fogo. Vamos pro fogo, então vamos. Fogo no parquinho. Quando eu estava estudando sobre você, te stalkeando aqui, entendendo um pouco mais quem é você, né, essa pessoa especial, eu vi que recentemente, você deve estar com muito orgulho disso, você recebeu prêmios. Sim. Um evento recente, para quem depois for lá nas suas redes sociais e olhar, um evento gigante com um monte de gente. Um evento da Eduz, que é, né, um grande formador de eventos grandes, e você recebendo lá com um sorrisão no rosto, prêmios especiais. Então, queria que você contasse, além de falar para mim e para a Aline desses prêmios, falasse para a nossa audiência da satisfação disso, de como é que foi, desse momento especial para você aí. E aproveitar e falar mais sobre você. Terminar essa apresentação. Olha, o que eu sempre falo, é bom estar entre amigos. Então, se apresentando, vocês me conheceram um pouquinho já, e com quem está ali do outro lado. Resumo da ópera, né? Vou completar agora, final do mês, né? 22 anos que eu iniciei minha trajetória no escritório contábil, e sou muito grata a Deus. Então, toda a minha trajetória em empresas nacionais, multinacionais, e até fundar a EB, que para mim foi um presente de Deus, que eu nunca me senti assim, nunca imaginei que eu tivesse capacidade, né? E muitas vezes a gente se subestima, né? Sim. Mas sempre falo, toda a honra e toda a glória a Deus, e o DP me ajudou, foi a minha base, a minha história é o DP, né? Em tudo que eu conquistei, tudo que graças a Deus hoje eu e minha família desfrutamos, no DP, foi o DP quem trouxe. Então, basicamente é isso. Sou mãe
né? Agora eu sou avó, Nossa. fresquinha, sou avó. No auge da juventude. Falávamos nos bastidores de ser avó já, é incrível isso. Isso, então assim, meu esposo é o pastor Paulo, sou casada, vou completar 23 anos de casada, né? Então foi meu primeiro e único amor. E a EB é uma... Torcendo pro neto ter olho claro. Torcendo pro Igual neto de da olho vovó. branquinho, igual da vovó, porque os meus filhos eu só carreguei, nenhum parece comigo. Esse é o resumo. E a EB, eu falo que é um presente de Deus, porque depois eu vou contar para vocês, mas foi no momento que eu estava com o pé quebrado, né? E Deus falou comigo na madrugada, né? Vai estudar lei. E quando eu fui estudar lei, eu encontrei o benefício da graça. Então, através da legislação, eu consegui o benefício de 90 dias. E ali nasceu o EB Treinamentos, né? Então, foi tudo mediante uma palavra. Que bênção. Legal. Legal. Então, me fala dos prêmios. Ah, vou contar dos prêmios. Conta dos prêmios. Gente, olha, foi o seguinte. Anualmente, a Eduz é uma das maiores empresas nesse segmento digital. Tem Hotmart, Eduz e várias outras. E a Eduz aí é uma das maiores que tem. E ela faz um evento chamado Seven, e que ela reúne todo mundo, todos os produtores que vendem através da plataforma dela, né? Então, eu sabia que todos os anos, graças a Deus, a gente sempre recebe um prêmio. E esse ano estava previsto, que eu tinha conhecimento, que eu sabia que a gente tinha conquistado, era um prêmio da Katana, que já é um nível acima, Certo. que poucas empresas já conseguem chegar, né? Até agora chegaram no digital. Então, para mim, estava muito feliz porque eu ia receber a Katana, que é com base em faturamento, uma das empresas que mais faturam. Poxa, legal, é uma conquista, principalmente para a mulher, né? A mulher, mãe, né? Sim. Isso é um orgulho muito grande. Só que, assim, poxa, é um prêmio legal, você entra, todo mundo aplaudindo, né? Levanta, vai no palco, é muito emocionante. Mas o que eu fiquei mais feliz, o que o meu coração mais se alegrou, não foi por este prêmio, que foi o grande status, não foi. Foi por 2 prêmios de honra, e que para mim foi uma surpresa que eu não sabia. Eles lançaram um prêmio sobre satisfação do cliente e outro sobre índice de qualidade. Então, ou seja, é a resposta do público, quem está com a gente, porque eles medem pela plataforma. Primeiro ponto, NPS. É um dos NPS mais altos. Então, poxa vida, comparando com diversas escolas, de diversos segmentos, finanças, nutrição, diversos, a EB recebeu esse prêmio que foi para pouquíssimos. Então, quer dizer, o nosso nível de NPS dos alunos, a satisfação dele, né? NPS é aquele índice, fala assim, você indica ou não indica essa empresa? Você indicaria para o seu amigo? É isso, é essa a pergunta, né? E também de satisfação, porque é um dos menores índices de reclamação, né, que existe no mercado. Então, o número de alunos que começam uma aula e pedem para sair é mínimo. Então, eu falo, isso não tem preço. Não tem mesmo. Não tem Muito preço. bom. Começamos com endorfina, ó. É isso Alegria, aí. ó, a alegria que veio, que emanou aqui. Muito parabéns por isso também, parabéns né, mesmo, Jesus? que legal. Fiquei assim, quando eu pude ver lá, vi a alegria nos seus olhos, né, recebendo esse prêmio, a surpresa que foi, então muito legal. E a EB tem sido referência, né? Uma enorme referência quando a gente fala de desenvolvimento para a turma de DP. Então, aí eu queria aproveitar, você falou muito rápido de como foi a inspiração divina até para você começar, mas como é que foi realmente o começo, saindo um pouco da nossa pauta, porque eu acho que isso vale a pena, se você recebeu as premiações e tal, é que depois desse dia onde você recebeu o chamado e diz, vai que é sua, como é que foi a construção desses tijolinhos? Sim. Porque hoje você passou a ser uma referência para o mercado de profissionais de DP, né? Tem conteúdos muito legais na plataforma, eu até fiz algumas anotações aqui para te perguntar disso, como é que foi a construção, quer dizer, começou lá, como é que foi pôr um tijolinho em cima do outro, como é que foi a resposta do público, eu acho que isso é uma experiência inspiradora, né, Aline? Eu acho que vale a pena você contar para a gente aí, como é que foi esse caminhar, que não é fácil para chegar nesse prêmio que você chegou, como é que foi esse caminhar aí? Olha, a primeira coisa que eu falo assim, todos os dias nós aprendemos, né? Então, não existe limite para o seu sonho.
Muitas vezes a gente sonha algo que muitas vezes é tão pequenininho, mas Deus, ele é tão bom e tão poderoso, que muitas vezes ele tem planos muito maiores. Então, a primeira coisa, não limitar o sonho. E eu sonhei, assim, inicialmente eu sonhava, quando eu trabalhava na Valeo, eu sonhava em ser diretora de RH da América Latina. Esse era o meu sonho. Quero ser diretora de RH da América Latina. Toda a minha carreira foi no DP, depois migrei para o RH, né? E aí, quando eu saí da Valeo, muitas mães passam por isso. Foi quando eu fui ter meu segundo filho, tive a Lolô, e aí aquele famoso acordo. Eles entram com o pé, e eu entrei com a bunda, pé na bunda. Quando eu voltei, aí eu saí da multinacional e entrei num grupo de tecnologia brasileiro, né? E é uma diferença muito grande sair de multinacional, né, e para vir para uma empresa nacional. Só que eu falo, de novo, tudo Deus tem propósito. E eu comecei a olhar meu diretor, ele era muito louco, né? E hoje eu sou cliente dele, sou extremamente grata, mas ele era um cara inovador. E aquilo me chamava louco no atenção. bom sentido. Louco no bom sentido, inovador. Então, assim, eu aprendi ali o RH de uma forma diferente. Ponto. E eu comecei a me inspirar nele. Então, sempre é um ponto. Não se compare, se inspire. Olhe para pessoas que começam a se inspirar. Mas eu me sentia improvável. Essa é a verdade. Eu fui improvável, me sentia sempre improvável. Como que eu vou criar um negócio? E uma vez eu fui com a minha bebê num evento, primeiro começou no empreendedorismo. Fui para cumprir tabela, porque eu era líder da igreja, né, fazia parte da liderança e precisava estar lá. Quando eu fui lá, o pastor desceu, que foi ministrar nesse evento, orou em mim e falou que Deus estava liberando sobre mim a unção do empreendedorismo. Mas eu não sabia como. Como? E quando a gente é mãe, a gente pensa tudo no bebê, né? Ah, vou fazer laços, gente, era horrível, não vendia nada. E aí eu passei meses orando. Numa madrugada, eu fui numa vigília. Isso foi em 2016, janeiro de 2016. E ali, gente, eu não ouvia, na época meu marido estava ministrando, eu não ouvia a voz dele. Eu ouvi o próprio Deus falando para mim, Eusa, o que você tem nas mãos? Senhor, eu só sei RH. É isso, toca nas águas. Simples, essa foi a palavra. Mas como? E aí eu continuei orando, não sabia como. Eu sabia que eu ia empreender com RH, mas de que maneira? Eu não queria fazer recrutamento e seleção. Eu também não queria fazer folha de pagamento. Como? Passou o tempo e, de novo, o que você, quando Deus te dá algo, já está dentro de você. Se a gente quer algo novo, não. Recebi, era o cajado, era o que Moisés tinha, na mão. O que eu sei? O que eu sou boa? Eu falo mais como da cobra, né? E eu também manjo lei pra caramba. Então, vou no treinamento de lei. E eu comecei a fazer um trabalho voluntário na igreja. Só que qual horário eu tinha? Só tinha horário do meu almoço para preparar conteúdo, porque eu trabalhava das 8 às 5, era tesoureira na igreja, estava ajudando meu pastor lá, das 6 às 8, 8 horas eu ia para casa, tinha 2 crianças, um marido e uma casa. A casa para cuidar. Aí, o que eu fazia? Peguei 6 meses tomando a Herbalife para usar o spa, a internet deles, porque eu nunca quis pegar nada de ninguém. Assim, eu vou criar o meu conteúdo, não vou pegar livro, não vou pegar nada. E comecei a criar. Em 6 meses, eu ia criando no horário de almoço e na sexta-feira eu compartilhava com os alunos. No final desse período, a empresa que eu trabalhava foi vendida por múltiplos milhões. Meu diretor falou assim, todo mundo vai para uma nova empresa, né? E ali, de novo, eu não vou. Mas eu tinha alguma coisa certa? Nada. E aí eu comecei a falar assim, a paz sempre é uma resposta. E eu falei, Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor não for, eu não vou não dou conta. E aí eu senti uma paz tão grande. Mas eu tinha dinheiro para empreender? Não tinha um centavo no bolso, não tinha. E aí eu falei assim, vou começar então dar aulas, né? Fazer cursos, turmas abertas, e assim começou. Comecei a montar turmas para vender. Olha, vai ter um curso, fazer uma parceria com a associação comercial, né? Fiz uma amizade com uma moça de comercial, então ela vendia e eu ia e ministrava. Assim começou. O simples. Se a gente quer esperar criar o perfeito, nunca sai. Então, simples. Parceria. Quem você tem de amigo? Eu tinha uma amiga que era boa em vender. Então, você vende e eu vou lá e dou o curso. E assim começou, né? E eu senti paz. E eu fui começar a empreender. E aí meu diretor assim, Eusa, agora eu vou abrir 2 novas empresas. Se você quiser continuar, você pode continuar. Só que assim, você não vai ter mais equipe, porque antes eu era head, eu tinha uma equipe, né? Então, assim, agora era equipe, para começar uma empresa do zero.
Gente, orgulho não leva ninguém a nada. Tô junto. E eu não tenho orgulho. Eu falo, eu não tenho vergonha na cara. Eu tenho princípios e valores, mas vergonha nenhuma. Voltei e comecei eu a fazer tudo do zero de novo. E eu trabalhava meio período nessas 2 novas startups que ele criou de tecnologia, de sistemas, e a parte da tarde não tinha mais benefício, não tinha salário fixo, era PJ, passei a ser PJ. Eu criava conteúdo e lançava no YouTube, criava na internet. Foi assim que tudo começou. Show. Passou um ano, eu continuava com ele, fazendo folha, recrutamento e seleção, fazia tudo, era eu equipe, fazia tudo que a empresa precisava. E aí, um ano assim. Só que o que trava a gente muitas vezes? O medo. O medo, a gente tem medo. E qual era o meu medo? Os boletos. Eu tenho que ajudar meu marido a pagar os boletos. Tem filho, tem casa. Resumo da história. Eu falei para o senhor, dia 31 de dezembro de 2017. A gente faz cartinha com planos para o ano seguinte, não é verdade? Sim. Esse ano fazer isso, fazer aquilo. Assim, senhor, vou te pedir nada não. Faz o que o senhor acha melhor da minha vida. 1h30 depois, caí, quebrei 3 dedos, 90 dias na cadeira de roda e muletas. E ali nessa madrugada eu pensei. Vou produzir E conteúdo. agora? Não, pensei, como que eu vou pagar os boletos? Essa foi minha dúvida. Como que eu vou pagar os boletos? Se eu não vou prestar serviço, eu não sou remunerada. Foi quando Deus falou, vai estudar lei. Ali eu achei o benefício da graça. 90 dias eu tinha o benefício e 90 dias a EB nasceu. Na cadeira de rodas e na muleta. Eu dei treinamento, fui fazer curso com a Zenaide, e eu sempre honro a Zenaide, né? A Zenaide foi uma pessoa que me inspirou, e a gente tem que sempre honrar as nossas origens. E a Zenaide, fui fazer um curso com a Zenaide Carvalho, lá em Florianópolis, de palestrante. E foi ali que saiu a Eusa Bispo do digital. Aline. E ali sai. Bom, a aula 1 está terminando com uma aula de empreendedorismo, né? Agora nós vamos para as outras aulas. Mas tem tudo a ver com a nossa pauta, Tudo a ver. Porque talvez não o empreendedorismo em si, mas muita coisa que ela já falou ali, a gente já vai fazer um combinado aqui na nossa pauta. E uma delas é o networking. E ela aproveitou muito bem essa rede. Eu a conheci, assim, o primeiro contato da Eusa Bispo foi na época da Zenaide, né? Certo. Então, ela enxergou essa oportunidade, com certeza. Por onde vamos começar aí? Vamos Bom, falando de oportunidade. Sabatinar a nossa convidada. Vamos lá. Falando de oportunidades, Eusa, assim, vamos abrir falando um pouco sobre o futuro do DP, né? Quais são as tendências para a nossa área? Observando, e aí talvez o nosso ouvinte já esteja até um pouco marteladinho, mas eu acho que tem coisas que a gente precisa continuar falando. Sim. Tanto quanto alguns óbvios, né? A gente está vivendo uma era de maturação do digital. Algumas etapas já estão muito maduras, inclusive. E aí eu estou trazendo para a nossa área mesmo, né? Enquanto e-social, governo digital, que eu vi que você usa muito essa expressão de governo digital. Sim. E que eu quero aplicar aqui Legal. também. E aí eu quero começar por aí. Certo. Vamos falar um pouquinho dessas tendências, do impacto da tecnologia, automação nessa gestão de pessoas, né? E aí a gente vai discorrendo sobre isso. Como que a gente pode se preparar? Como que a gente pode enxergar oportunidades, sabe? No meio desse cenário todo que pareceu, que ainda parece por vezes caótico, e que, às vezes, nós, enquanto profissionais de DP, não temos mesmo esse lado de buscar outras habilidades, como gestão ou comportamentais, etc. E, às vezes, isso nos trava também. Eu sei que, por vezes, também, é um paradigma que a gente precisa quebrar até com a própria gestão do negócio em relação à nossa área, né? Sim. E aí, vamos falar um pouquinho disso para começar. Perfeito. Tendências futuras. Perfeito. Então, assim, uma tendência que sempre existe é se manter atualizado. E a gente tem que ter claro que tudo muda o tempo todo. As mudanças fazem parte. E eu sempre costumo falar um ditado que eu aprendi com a minha mãe, que é assim, ou você chora ou você vende lenço. Então, o que você decide? As mudanças são normais. E não é só no DP, é no mundo. E vocês percebem que, até depois da própria pandemia, acelerou muito. Então, a mudança faz parte. Primeiro, mindset, mudanças fazem parte. Então, você se manter atualizado. Só que eu gosto de sempre fazer uma analogia, né?
Eu, durante muitos anos, era como se eu estivesse dentro de um barquinho e eu trabalhava. Só que não adianta você só trabalhar. Você trabalha, você faz o seu melhor, sempre fui muito comprometida, fazer o meu melhor, mas não adianta só trabalhar. Se você pegar um barquinho e só remar de um lado, ele vai ficar assim, ó, girando. Nós precisamos remar do outro lado. E o que é esse remar do outro lado? É você acompanhar as novidades, tá? O que muda? A nossa área está em constante mudança. É todos os dias estudar um pouquinho, sem peso, né? Todo dia muda, estuda, se atualiza, faz networking. É exatamente o que está falando. Uma pessoa que você conhece muda o rumo da sua vida. Vocês percebem? Ó, eu fui lá em Florianópolis, fiz o curso com a Zenaide. Mudou o rumo da minha vida. E ao decorrer, teve muitas outras pessoas que eu fui encontrando e que foi dando novos rumos. Então, esse é um exemplo. E quando falo de tendência, nós vivemos uma era que tem se falado muito de inteligência artificial. Hoje, a maioria das pessoas tem o ChatGPT. Não é verdade? É gratuito, já te ajuda pra caramba, né? ChatGPT, inteligência artificial, cada vez mais os sistemas estão mais inteligentes. Mas não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe usar. Então, análise de números, a gente precisa entender os números, né? E muitas vezes você tem um sistema bom, mas você não consegue usar tudo que ele tem. E quando a gente fala de tecnologia, cada vez mais tem tecnologia para tudo, não é verdade? Sim. Tem aplicativo para tudo. Mas e o saber usar? Aí está o desafio nosso de renovar a nossa mente, de abrir a mentalidade e estar disposto a aprender. Porque eu acho que a tecnologia vai sempre continuar mudando, mas a gente tem que estar com o coração aberto para extrair o melhor dela, né? E não adianta a gente querer ter aquela sobrecarga, querer tudo. Calma, se atualiza. O que você tem de ferramenta aí hoje no seu trabalho? Use o melhor delas, porque muitas vezes você tem e você não analisa. E quando a gente fala de tendência, se fala muito de inteligência artificial, de people analytics, que nada mais é do que analisar dados. E aí você pega a sua folha, analisa a sua folha, analisa o seu ponto. Os números muitas vezes não falam, eles berram. E muita gente não está enxergando. E o DP é um dos maiores gestores de dados do negócio. Exatamente. Produção de dados em massa, o tempo inteiro. É dados isso. críticos. Né? Eu desenvolvi agora um aplicativo, não é um aplicativo, é uma ferramenta para ajudar o DP, né? Para que ele tenha dados para mostrar para o empregador. Por quê? A gente vai falar de governo digital. O governo evoluiu muito. A Receita Federal, ela tem uma base, ela tem um sistema que chama-se T-Rex. Não é o do filme Jurassic Park, tá? Mas o leão, na verdade, é um dinossauro gigante, mas ele tem muitos dados, né? E ele utiliza muito bem. E a gente precisa também abrir esse olhar. E quando eu falo de governo digital, nós temos o e-social. Quando a gente manda a informação, está alimentando quem? Ministério do Trabalho, Receita Federal, Previdência, e agora tem reclamatória que também tem acesso. Legal. Mas essas informações, elas oferecem tanto riscos, mas não é só risco, também tem oportunidade. Oportunidade que você analisa a sua folha, muitas vezes você pode ter redução de custo, como também risco, muitas vezes o empresário, o gestor pede fazer algo, mas está errado, e o DP sofre em fazer errado. Poxa, mas não é assim. Mas você já falou para ele qual é o impacto? Você já falou do risco? Mostra números. Com o empresário, com o dono de empresa, com o contador, a gente precisa falar de números. Então, essa ferramenta... Fazer comparações, né? Comparações. Olha, você quer fazer assim? No Tudo período bem. do ano passado era maior, era menor, com o ano anterior, né, Aline? É muito importante a linha de comparação que diz, tô caindo, tô subindo, tô parado. E até na folha, no fechamento mensal. Muitas vezes você faz um depara. O que está dando diferença do mês passado para esse mês? Poxa, olha, isso aqui mudou. Análise de dados. Eu não recolhi o imposto. Pode acontecer uma Sim, negligência de alguém da sua equipe. Você falou, por que esse imposto aqui foi menor? Foi ver lá, uma guia não foi paga, por exemplo, você podia incorrer num risco, né? Comparação. E essa mudança de mentalidade, inclusive, para ser esse aliado do negócio. Não, cara, eu sou, enquanto DP, alguém que cuida desse equilíbrio de regulamento, do equilíbrio entre empregado, desse vínculo empregado-empresa, mas eu posso ser esse parceiro ao mesmo tempo. Ao invés de ser só reativo, não pode.
você vai pagar, vai sofrer multa ou passivo. Às vezes a gente fala e também nem consegue demonstrar esse tamanho desse passivo. Isso. Mas trazer como parceria ali essas diversas análises. O que é o risco baixo, médio, alto? Quais são as possibilidades? E uma coisa que eu sempre tenho falado também, Ilza, é essa parceria com as áreas do negócio. Excelente, Aline. Em termos de excelente. comunicação. Relacionamento interpessoal, ponto. E jurídico. Dentro de um negócio, quando a gente fala como que eu, DP, posso alavancar a minha carreira se eu sempre sou visto como aquele cara lá do fundo da empresa, que fica lá numa salinha escura, escondida. Porque a gente encontra cenários assim, habitolados em papel, apesar da gente estar no cenário absolutamente digital, a gente ainda encontra cenários desse tipo. E aí, lembrando que nós estamos falando aqui, Elza, para um público super diverso. Escritório contábil, grandes empresas, médias, pequenas, profissionais que estão empreendendo já enquanto DP, né? Então, a gente tem um público um mar de possibilidades aqui. E um dos caminhos é procurar esses aliados nessa rede de relacionamento para te ajudar a se posicionar dentro de uma mesa de gestão, né? Isso também é muito importante. Mas, assim, para fechar a minha colocação, e acho que o Gelson vai querer fazer algumas observações nessa primeira resposta, a gente também parar de enxergar inovação como um mero fator tecnológico, né? E aí a gente tem usado muito o termo na comunidade, Elza, sobre ideia nova em ação. E eu acho que quando a gente pensa no digital, na inteligência artificial, que está muito presente e a gente precisa acompanhar isso, às vezes também a gente vai precisar antes fazer outras inovações para conseguir acompanhar isso, seja de processo, seja de você mesmo fazer esse giro, esse remo ao contrário, como a Ilza falou, né, de buscar. Então, vamos tentar desmistificar a inovação como algo que que tem que ser super disruptivo o tempo todo, e na verdade nem sempre é, né? Eu acredito que é o arroz com feijão bem feito. Você usar o que você tem, sistemas, tecnologia, buscar ter opções, mas nada mais é. Antes de pensar fazer o caviar, faz o arroz com feijão bem feito. E quando você otimiza usando a tecnologia para melhorar seus processos, fazer o menos processos repetitivos e cada vez mais fazer atividades que gerem mais valor. E aí eu quero puxar um ponto aqui. Você falou sobre relacionamento, network. Primeiro ponto. Gente, a visão, o DP mudou. Nós temos um novo cenário de DP. Não é mais. Há 22 anos atrás, quando eu comecei, né? Na época era a CVP em DOS. Mas a CVP foi datilografada. Eu peguei essa etapa também, com certeza. Disquete no conectividade. Disquete. Antes do conectividade. É isso. Mas aí que está o ponto. As coisas não param de mudar, mas a gente precisa acompanhar e lembrar daquilo. Cara, é o feijão com arroz bem feito. Usa isso da melhor maneira que você pode. Ajusta a sua rotina. E quando eu falo em ser um DP mais posicionado, por exemplo, DP e RH, muitas vezes, muitos profissionais se sentem desvalorizados. Poxa vida, eu não sou valorizada, eu não sou reconhecida. E tem muito conteúdo, sabe de muita coisa, só que tem medo, vergonha de falar. Dê luz para os seus méritos, né? Que é exatamente o que você acabou de falar. Dê luz. Dê luz. Né? Ponha foco nesse negócio, um foco de luz ali para você levar para o seu chefe, para levar para as empresas que você presta serviço. Para a gente sair desse bloco do futuro, do departamento pessoal, eu queria fazer uma contribuição e perguntar para vocês duas que são especialistas, principalmente para você, Ilza, como é que é? Eu fiz dois eventos recentes em que eu fui falar para as pessoas de DP e falei o seguinte, olha, porque a gente às vezes tem uma tendência, um viés de olhar e pensar que todo mundo trabalha em empresa grande. E que tem, como você falou da sua carreira, eu era head, eu tinha um monte de gente para me ajudar. Mas depois você falou, era eu, equipe, sozinho. Então, essas pessoas que estão nos vendo e que são equipe, e são muitas, né, Aline? Você que convive com isso todo dia, que você achou, a partir de agora, com o uso das ferramentas novas, um aliado, que é
Por exemplo, um exemplo claro, todo mundo fala e eu vou repetir isso, o ChatGPT. Quer dizer, eu não tinha ninguém para perguntar. Olhava para um lado, olhava para o outro, não tem para perguntar. O que eu faço nessa situação? Use o ChatGPT, que às vezes alguém que está nos ouvindo, né, Aline, fala, cara, eu não sei o que é isso. Você não está acostumado hoje com as ferramentas de busca, onde você escreve numa linha o que você quer, só que lá não vai aparecer conteúdo para você analisar, vai vir a resposta pronta. Então eu entendo que o ChatGPT pode ser o seu coleguinha, o seu amigo, o seu conselheiro, e eu queria ver como é que você pensa a respeito disso, se vocês acham que esse realmente é um caminho, porque você vai perguntar lá e alguém vai te responder. Estou com uma dúvida, não sei o que eu faço aqui, e a ferramenta está lá para te ajudar. É por aí? Olha, eu tenho duas visões. Eu também tenho, talvez, duas visões, mas vou deixar a Ilza falar dela. Isso, então eu quero gosto saber. muito, inclusive, vindo pra cá, eu tava com dúvida na melhor forma de fazer uma pergunta. Eu fui lá e falei pro ChatGPT, no áudio, ChatGPT, como que eu posso perguntar isso de uma forma simples, objetiva e informal? Ele já deu a resposta. É isso. Ponto. Só que o gratuito, é atualizado até 2022. O DP muda todo dia. Sim. Então, perguntas de DP, de atualização, eu sempre falo, nem o Google muitas vezes vai te dar a resposta exata e nem o ChatGPT. Mas eu criei uma plataforma que pode ajudar. Não, olha aí as coisas aparecendo. E por quê? Sempre que eu crio alguma coisa pro DP, eu olho a minha dor. Eu olho a minha dor. E quando eu estava no DP, muitas vezes é muito sofrido, o DP é sofrido e muda muito. E aí o que acontecia? Eu tinha uma dúvida e não tinha para quem perguntar. Aí ligava para a consultoria, ficava pendurada. Mandava um e-mail, tinha que ficar aguardando. Então era um prazo. Ou muitas vezes procurava alguém, não tem com quem você perguntar, ou você pergunta e espera alguém saber. Então, eu criei uma plataforma. E confiar que esse alguém também Sabe, vai ser o suficiente para te responder. Sempre E vai ter essa olhando para dúvida, isso, né? eu sempre tento aliar a tecnologia, de novo, à dor. E eu pensei, qual é a dor? Tem hora que você vai fazer um curso, é com a vitamina C. Mas eu pensei, cara, quando eu tô com dor de cabeça, não adianta a vitamina C, eu tenho que tomar o Doril. Pá, toma dor, sumiu. Aí eu criei uma plataforma que os alunos entram das 9 da manhã às 7 da noite, pode tirar dúvida o tempo todo. Tem um time de professores o dia inteiro para tirar dúvidas. Por quê? Tem perguntas que nem o ChatGPT e o Google sabem responder. Sim. Mas o EB Play sabe. Então, uma tecnologia à sua disposição, né? O que eu digo, talvez, e aí passando para a Aline, que também tem as considerações, porque vive isso o tempo inteiro, é que, óbvio, nenhum lugar talvez seja tão confiável de você ter todas as respostas. Mas se você começa experienciando no gratuito, vai para o pago, e eu estou falando das coisas genéricas. Uma outra coisa legal para a gente falar para a nossa audiência, e vocês duas são especialistas, eu posso pegar um texto de uma legislação, subir para o ChatGPT, por exemplo, e dizer para mim, faz uma síntese para mim disso, porque eu estou com pouco tempo para fazer, quer dizer, então hoje a gente tem a possibilidade do eu keep sozinho, né, Aline, ter facilidades. A decisão final, vocês são grandes profissionais da área de DP, é sua, porque a decisão às vezes tem que ser sua, vou para a direita ou vou para a esquerda, porque nem toda a verdade sempre às vezes tem dois lados, a legislação interpreta diferente, mas você vai ter o apoio que às vezes você não tem, estou com pouco tempo, preciso fazer, é por aí, Aline? É isso, as colocações de ambos estão congruentes com o que eu penso em relação a isso. É um enorme aliado, mas a gente precisa separar ainda o que é técnico e o que é gestão. Mas é um excelente aliado para essa pegada da gestão. Ele vai te ajudar muitíssimo a se comunicar melhor, dispor de um dado melhor e te ajudar nesse desdobramento do dia a dia. Nessa geração de conteúdo genérico, como o Gelson colocou. E é uma ferramenta, a gente já falou com outros convidados disso aqui. Sim. E assim, não tem para onde fugir. Quem não tá usando tá ficando para trás. Tá ficando muito para trás. Incrível. É incrível. É muito rápido. E aí, uma última observação que eu queria fazer nesse sentido, mas que está congruente com o que vocês falaram, é que isso não afasta, não limita a sua necessidade ou o seu conhecimento técnico. Pelo contrário. Porque ainda são ferramentas, é claro que, ainda que inteligência artificial, ela também vai continuar em aprendizado. Sim. Mas nesse momento de desponta, quem tem o conhecimento técnico lá na origem, que vai na fonte, que busca, a Ilza fez. Ela foi lá estudar a lei, né? Estudar a lei. E aí ela consegue se posicionar. Porque ainda que você traga respostas prontas, que parecem eficazes e assertivas, sempre tem um detalhe. Legislação é um mar de possibilidades que te traz um diferencial estratégico. É impressionante. Às vezes, um termo técnico muda tudo.
numa reunião estratégica de negócio? E isso é tão interessante. Posso contar uma história, um caos? Vai lá. Essa é a história. Manda. Eu trabalhava nesse grupo de tecnologia, né? Tinha-se vários CNPJs, vários negócios, uma questão tributária. E aí, certa vez, o meu diretor falou assim para mim: Elza, a gente vai precisar fazer o desligamento de tantos colaboradores aqui para readmitir em tal lugar. Essa foi a decisão, né? Eu falei, mas não pode ser grupo econômico? Ele, não, o advogado já deu orientação, é assim. E aí eu fiquei calada, assim, tá bom. Mas eu fui buscar a legislação. Fui ler lei, fui olhar, buscar, moral da história. Voltei com dados. E aí, muitas vezes, é exatamente isso que o profissional tem que fazer. Com todo o amor, levanta a mão e fala. Porque muita gente tem medo, tem razão, sabe do negócio, mas tem medo de expor, Certo. de confrontar. E não é confronto. O ponto importante é você saber como vista. falar. O ponto de vista. Eu falei assim para ele, para o meu gestor, chamava o meu diretor, Félix, eu entendi o que você me pediu, entendi que você já tem uma orientação do advogado, mas eu queria te trazer esse ponto. Eu fiz um estudo aqui e eu entendi que a empresa pode ser considerada como um grupo econômico. E sendo grupo econômico, a gente consegue fazer transferência. Não precisa desligar e fazer rescisão. Ou seja... E aí ele foi olhar, mostrou pro advogado, falou Deu uma lá, interrogação na cabeça. mudou, ó o sorriso da diretora financeira, economizou. Mas isso é o posicionamento. E muitas vezes, isso que eu fiz não tem nada demais. Muitos profissionais podem fazer exatamente isso. Vai, verifica, consulta a lei e volta. Mas você precisa falar. Porque eu lembro de uma história, para concluir. Eu fui criada na roça, já contei para vocês. Não adianta a galinha botar. Ela tem que cacarejar. Então, você sabe, não adianta você saber e guardar. Você tem que cacarejar. E aí? Completando a história, não pode fazer igual o pato. O pato bota ovo e não canta, né? Não canta. E a galinha bota ovo e canta. É legal isso Eu aí. me Tem que inspirei fazer na igual a galinha. É isso aí. É isso aí. E aí, fazendo essa virada, porque a gente começou já falou muito aqui sobre habilidades, né? E aí, para a gente fazer a virada, assim, deixar uma frase, né? Que aqui, pelo menos no Goiás, a gente fala muito de um tal de DP Raiz. DP Raiz. Então, agora a gente vai descobrir um pouco mais as ferramentas para a gente sair do DP Raiz e vir para o DP Fora da Caixa. Vamos lá? Desenvolvimento de habilidades? Isso aí. Isso aí. Para falar de desenvolvimento de habilidades, também andando no Hackeando Você, eu vi que lá, né, na EB tem a oferta de um treinamento que é um curso de analista sênior de DP. Olha, então, ele pesquisou tudo, puxou minha puxei capivara sua inteira. capivara inteira. Olha. Então eu fiquei curioso para saber o seguinte, já na linha que a Aline puxou aqui, como é que eu desenvolvo habilidades, como é que eu saio de ser júnior, trainee, né, Aline? Como é que eu sigo a minha carreira para eu chegar à senioridade? Sim. O que eu preciso desenvolver? Quais são as habilidades que eu tenho? Né? O que um treinamento como esse, um curso como esse oferece para que você possa sair do ponto A e para o ponto B e avançar? Porque é preciso também um esforço independente de cada um. Né? Nada vai cair do céu. Fala, pô, eu trabalho demais. Mas como você contou da sua narrativa, eu tinha uma rotina de manhã, à tarde, família, mas na hora do almoço eu fazia. Meia hora é muito tempo, né, Aline? Sim. É um tempo para você poder progredir. Cada um tem um esforço pessoal que pode fazer e as ferramentas estão na mão para completar e te passar. Por exemplo, eu resolvi voltar a estudar inglês. Mas, pô, tá difícil para eu ir para uma aula. Eu baixei um aplicativo e qualquer intervalo que eu tiver, eu tô com o aplicativo na mão e tô progredindo, cara. Depende de um esforço individual. Então, como é que é? Como é que sai de trainee para sênior? Como é que a gente desenvolve as habilidades? Tudo eu olho para o que eu vivi. Quebrei muita cabeça, errei muito, sofri. Então, sempre penso, o que deu certo e o que eu posso replicar? Ponto. E nós criamos um método. Por quê? Não tem mágica. Quem fala que tem mágica, não tem mágica. Mas existem métodos que podem acelerar esse processo. E falando do método, eu me inspirei na própria Unesco, que a Unesco ela tem 4 pilares da educação. Certo. E, de novo, gente, nada se cria, tudo se inspira. A Unesco falou, deu certo para milhões, eu vou criar isso para o DP. Então, inspirado em 4 pilares. Primeiro, a questão de saber, a questão do conhecer. O primeiro ponto que a gente tem que ensinar é a legislação.
Porque a legislação é a base de tudo. Mas a gente conta isso muito dando exemplos, porque as pessoas aprendem muito com histórias. Pode ver, o tempo todo eu estou contando histórias, é muito mais fácil memorizar causos, tá? Então, primeiro ponto, legislação. Ela tem que saber, é a base, tá? O segundo ponto que eu sempre falo é a exata questão da prática. Porque a pessoa aprendeu, ela entendeu um conceito, mas como que eu faço na prática? Então, eu preciso mostrar para ela como que é a prática. E ela também pode simular, ela também vai fazer exercícios, também tem inversão de sistema que ela pode testar, errar. Então, a prática é o segundo ponto. Isso serve para tudo na vida, tá? Depois, o terceiro pilar, a gente fala muito em saber conviver, né? A questão do conviver e do ser. O conviver, a gente traz ali sempre, além das aulas gravadas, aulas ao vivo. Por quê? A pessoa vai ter o contato com o professor, ela vai ver a dúvida das outras pessoas, ela está convivendo, ela está vendo a realidade, e isso ela aprende com o outro. Só que ela pode ser. Quando a dúvida não surge na hora que ela está aprendendo, surge depois, quando ela foi lá para o campo de batalha, ela está na empresa. Então, a gente entra a questão dela ter com quem contar. Então, eu falo com muito orgulho, e os prêmios reforçam isso. O nosso suporte é um dos melhores do Brasil, porque é muito rápido e é muito eficiente. Então, quando o aluno tem uma dúvida, em minutos ele é respondido. E é em minutos mesmo. Então, ou seja, você tem que saber a questão do técnico, você tem que saber a prática, você tem que saber conviver, que entra muito em comportamento, né? E cada vez mais eu tenho trazido agora, a gente está lançando para todos os nossos alunos, tá? Algo novo. Daqui a pouquinho eu conto mais, mas todos eles vão ter um relatório completo, porque não adianta ser um excelente profissional e estar errando no comportamental. Muitas vezes é por isso que ele fala assim, eu não sou reconhecido, eu não sou valorizado. Você tem que ser o primeiro a se valorizar, a se reconhecer. Quando eu me reconheço e eu me valorizo, as pessoas vão. Mas, resumindo, é isso o método, tá? Legislação, técnico, prática, tá? Toda essa questão de conviver, estar com autoridades, estar com quem sabe na prática, ter com quem contar, perguntas. E o sênior é isso. Ele leva tudo que o profissional precisa aprender ali, desde o início da legislação. Ele vem, legislação trabalhista, previdenciária, e ele leva ali reclamatória trabalhista, FGTS digital, fechamento de folha, encargos, ele ensina absolutamente tudo. Por isso que eu falo que se ele seguir o nosso método todos os dias, 1 horinha por dia, tá? Em 6 meses, ele se torna um sênior, seguindo esse método, fazendo exercício, simulando, participando das aulas ao vivo, e eu sempre falo, segue o nosso método que eu garanto. Eu ponho minha mão no fogo. Muito bom. E quando a gente fala de habilidade essencial, então tem muita coisa técnica que você acabou de falar. Sim. Como é que a gente também evolui as habilidades que não são só para facilitar, que eu acho que todo mundo conhece os termos de hard skill e um pouquinho para soft skill, né? Para aquilo que são as habilidades cognitivas. Como é que a gente ajuda essa turma com as habilidades essenciais necessárias para conviver? Eu acho que é isso. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito, porque na minha vida eu comecei a crescer, a prosperar, quando eu comecei a entender do meu comportamento, que a culpa não é do outro, a responsabilidade é minha. Autorresponsabilidade. Quando eu entendo, só que você não muda se você não sabe. É aquilo, eu enxergo você, mas eu não me enxergo, né? Então eu preciso me enxergar. Se autoconhecer. Se autoconhecer. E aí, por exemplo, hoje eu tô criando um projeto novo porque eu falei assim, eu quero colocar as mulheres do DP no DP para crescerem e prosperar. Porque assim como eu fui um dia uma balconista de loja, né? E o DP foi o que mudou a minha vida, eu quero proporcionar isso. E a gente está liberando agora para todo o Brasil, vou liberar uma base, e a gente vai colocar aqui, vamos iniciar aqui, porque eu não compartilhei ainda fora da EB, vai ser aqui o primeiro link, para quem quiser cadastrar o seu currículo e vai preencher um mapa comportamental, e a pessoa já vai receber na hora um relatório de 2 páginas, para ela saber esse mapa, e ela ter já dicas de como ela pode melhorar. É o início. Para desenvolver essas habilidades essenciais que não são hard skills, são soft skills. Soft skills. Por exemplo,
Vou dar um exemplo do perfil, a maioria, assim como eu fui, tá? O DP, como que o DP age? Muitas vezes, ele é aquela pessoa que ele acha que ele é ansioso, mas na verdade, muitas vezes insegurança, porque ele é uma pessoa extremamente comprometida, né? E aí entra o ponto, muitas vezes ele fala, ele sabe, muitas vezes ele não fala, ele se cala, né? Ele se cobra muito. Tem hora que ela não consegue nem dormir direito, porque ela não desliga. E isso são coisas que prejudicam, se preocupa. Ser comprometido, tá certo, mas você tem que saber o papel. E muitas vezes puxa para si um peso que não é do DP. Então é a hora de entender, isso aqui é minha responsabilidade, mas isso aqui é sua. E qual é a decisão? Porque a decisão não está no DP, muitas decisões não estão no DP. Então qual é a decisão? É essa decisão? Ok, sem sofrimento, né? Perfeito. Então, eu acredito, a parte inteligência emocional é fundamental. É a gente se conhecer. E muitas vezes acontece o quê? Fica bravo, chateado, reclama. Vai resolver? Gasta uma energia enorme sofrendo, em vez de canalizar aquela energia para encontrar a solução. É isso. E aí eu sempre vou criando coisas, igual eu falo para os meus alunos. Quem reclama não prospera. Vai adiantar reclamar? Não vai resolver nada, ainda não adianta. Então, qual o foco? Foca na solução. Traga projetos, né? Traga soluções. Traga soluções. E a melhoria contínua, né? Tanto de educação contínua, educação em todos os níveis, quanto de aprendizado contínuo. Inteligência emocional talvez se traduz muito nisso, né? Cara, não é só nisso, mas essa é uma tradução que para o DP faz muito sentido, assim, logo de cara, que é para de sofrer com aquilo que você não tem domínio. É isso. Não é problema seu. O seu problema é avaliar o cenário, colocar riscos, apoiar no que você conseguir e executar o que foi decidido. Ponto final. E aí, o se deu pau, errou, porque às vezes por vezes nós somos humanos e erramos muito. O se é aprendizado, ele não vai retornar nada. O que eu posso aprender com isso? E avanço, e avanço, e avanço. Ilza, eu vi que você também produziu um material que me chamou muito a atenção, que é como não cometer erros no DP. O que tem lá dentro desse material, tá certo? É um material que você oferece para quem procura as suas plataformas e tal, mas fiquei curioso para que você pudesse compartilhar comigo e com a Aline e com os nossos convidados aqui, como é que eu não cometo erros no DP? Quais são as dicas que estão lá dentro? Porque vocês duas falaram, o tanto que esse profissional é comprometido, é dedicado, procura sempre acertar, porque é muito risco o que ele faz. Quais são as dicas que estão lá? Tem muitas dicas lá dentro, mas assim, o resumo, né? Por exemplo, você conhecer a legislação. Porque tem coisas que não foi o social que faz, o social só demonstra, mas é legislação. Então tem dicas, como que você consulta a legislação. Por exemplo, diário oficial. É importante o DP entender, saber onde as portarias, tudo isso é publicado. A gente mostra para ele. Mostra para ele, por exemplo, olha, uma solução COSIT. O que é isso, Elza? É uma resposta da Receita. E aquilo que ela respondeu para a Aline serve para mim, serve para o Gelson, serve para Gi, serve para você também. Então, como bases, olha, outra coisa importante, manual do E-Social, o famoso MOS, o que é importante você dar uma lidinha ali? Então vai trazendo dicas para você não errar. Tem pontos importantes da folha, porque folha é o coração, tabela de eventos. Então tem várias dicas que a pessoa aprendendo, é como se fosse aquilo. A vara, essa é a vara. É importante saber pescar, mas a vara é essa. Então, são dicas que são importantes para que ele não erre, como consulta a legislação, como se mantém atualizado, dicas importantes de folha para não errar, exatamente isso. Então, com certeza, todos nós temos um desejo, e assim o começo, talvez, de sempre pegar receitinha de bolo. Receitinha de bolo. E essa é uma bela receita de bolo que tem dicas importantes lá. Então, eu estou muito garoto propaganda, mas onde é que quem está nos assistindo vai encontrar esse material? Vai lá no Instagram da EB
e manda mensagem que a equipe fala com você. Então, se você ainda não segue a EB, vai lá nas redes sociais, EB Treinamentos, todos os dias tem muito conteúdo gratuito, vídeos, lives, tem tudo. E pode pedir o e-book lá de como não cometer erros no DP. Pode pedir o e-book, coloca lá na mensagem. Eu quero o e-book como não cometer erros no DP. A equipe vai te ajudar. E não tem problema fazer propaganda, porque uma dos nossos valores e preocupações enquanto comunidade DP Fora da Caixa é oferecer essas ferramentas. A gente grátis, não ficar... Sim, é grátis. A gente não ficar só nesse discurso. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Mas como? As pessoas precisam entender como fazer isso. A nossa proposta, enquanto podcast, é essa. E enquanto essa rede que a gente constrói com a EUS e com tantos outros que têm participado, é justamente isso. É também que essas pessoas ofereçam essas ferramentas, né? Essa condução. Muito legal. Qual que é a próxima provocação para ela, Aline? Eu quero ainda finalizar essa aqui de desenvolvimento de habilidades com uma questão que tem muito a ver com o que a gente já falou aqui, dessas habilidades e tudo mais, desse novo posicionamento. Mas uma coisa que a galera de DP foge é de conflito. Conflito, é verdade. E a nossa área é o conflito em pessoa. Mas a gente foge disso, de mediar essas negociações. E às vezes, quando a gente fala negociação, parece que é um negócio monstro, assim. Nossa, é uma negociação com o sindicato ou com uma área estratégica. Não, às vezes é também. Mas às vezes são negociações do dia a dia. Você com o gestor da área, que você depende muito dele para fazer o negócio acontecer de casa. Com o colaborador, você é o primeiro. Normalmente, ainda que exista um RH bem estruturado, tem muitos colaboradores que preferem ir até o DP porque se sente mais à vontade, acho que é mais gente com mais gente. É, mais gente com mais gente. E eu costumo falar que o DP, por vezes, é a primeira barreira de atendimento de vários conflitos que precisam mediar. E como que a gente pode lidar de forma mais suave com isso, sem, sabe, ser um peso para nós. Boa. E até pensando, Eusa, que, e aqui não vou entrar nesse mérito, é claro, mas uma coisa também que a gente precisa estar antenada é no mercado como um todo, inclusive política, porque a política muda a dinâmica das coisas. E apesar da reforma trabalhista ter fortalecido os sindicatos, há uma lenda urbana que não, aí, mas agora muito mais. Então, a gente, com as decisões mais recentes de contribuição assistencial e etc., a gente percebe que as pessoas voltaram esse olhar de novo para o sindicato, para conduzir coisas com o sindicato, e o sindicato pode ser, sim, um grande aliado do negócio. Então, como que estrategicamente, como que eu me organizo para isso? Como que eu quebro esse paradigma e começo a atuar nesse sentido também? Porque isso traz uma visibilidade para nós enquanto profissionais também, sabe? É uma pergunta incrível e a resposta é bem ampla, né? E eu gosto sempre de contar coisas que já aconteceu, que muitas vezes é para inspirar, né? Eu trabalhava numa multinacional francesa e tinha 3 turnos lá, né? E aí veio mais uma fábrica, nós recebemos mais uma fábrica, e essa fábrica era só de mulheres. E na época eu tinha que negociar com a CUT, e antes eu negociava com os sindicatos comerciários. E são 2 mundos diferentes, né? Então, o que eu entendi? Primeiro ponto, dando a dica, né? O relacionamento interpessoal. Então, a gente precisa ouvir, e a questão de se relacionar é a mesma coisa com a área fiscal, com o financeiro, com saúde e segurança. A nossa área, a gente precisa melhorar. E aí, até trazendo um ponto, quando nós olhamos um estudo do Fórum Econômico Mundial, ele fala de 10 habilidades que são essenciais nos profissionais até 2025. Uhum. E uma é a questão realmente do compartilhamento, de você compartilhar aquilo que você sabe. Eu sei, mas o outro também tem para me ensinar, então o que eu aprendo com o outro? E nessa questão do sindicato, eu comecei a me relacionar com eles, conversar. Vinha muitas vezes uma ordem da França, olha, vai ter que demitir tantos, cara. E para você conseguir fazer uma demissão sem ter uma parada, sem ter uma greve no seu portão, sem ter o sindicato? Então, tudo isso exigiu o quê? Relacionamento. Sexta-feira, eles faziam churrasco, eu ia lá, sentava com eles. Enquanto eles comiam, bebiam a pinguinha, eu sentava lá e tomava refrigerante, mas criava relacionamento. Por quê? Isso era muito mais leve,
para eu ter um relacionamento com Sim, eles. E não pra tinha nada de superar errado objeções, para né? superar objeções. Alguém que Por você quê? tem um pouco de intimidade, um pouco de É relacionamento. muito mais fácil você resolver problemas com quem você gosta, você ter relacionamento, é muito mais fácil. A gente sempre quer ajudar todo mundo, mas é claro, não vamos ser hipócrita. Quem a gente gosta? A gente não, é muito simples, a gente não tem aquele empenho. Poxa, como que eu vou negar isso pra Aline? A Aline, você está aqui em Goiânia? Eu tô aqui em Goiânia. Cara, eu ajusto minha agenda, eu gosto da Aline. No mínimo por respeito, né? Por respeito, então é muito mais fácil. Então, o relacionamento abre portas. Esse é Pelo uma menos dica. para ser ouvido, porque Pra às ser vezes ouvido. a pessoa tem uma posição, você tem Sim. outra que são antagônicas. Mas ela pode sentar na posição dela e não querer te ouvir. E, consequentemente, ela não vai mudar de opinião. Se tiver um relacionamento, ela vai te ouvir e às vezes vai refletir. Acho que faz sentido. Faz Isso. muito, faz muito. Sim, eu acho que isso faz muita diferença. Esse respeito ao contraditório. E uma última coisa, até pra gente virar, não é pessoal, gente. Não As é. coisas não são pessoais. Não é nada pessoal. Principalmente no ambiente, assim, e aqui no ambiente de trabalho, como a Sim. gente está falando, né? As questões estão sendo desenroladas lá pensando no negócio. Então não tem que ser pessoal, não tem que ficar. E aqui a gente volta de novo para empatia e inteligência emocional, né? Mas o próximo bloco que a gente vai falar com você é sobre, ainda dando continuidade disso, mas talvez sendo um pouco mais específico, né? Falando sobre Isso. networking, relacionamento. Tá. E talvez o quanto isso é importante que a gente fala isso é porque nós somos latinos. E a gente leva tudo para o lado pessoal. Né? Então é difícil você aprender isso quando alguém fala, cara, não concordo com você. Você já grila, já fala, como assim? Acho que você, não, né, essa posição sua não está legal. Então, essa habilidade, né, esse network, esse relacionamento, ele pode amenizar. É isto? É isso. E eu vou dizer algo além também. Ter o relacionamento, buscar se relacionar, e isso começa dentro da sua empresa. Igual a Aline deu exemplo, negociação. Chegou um gestor ou um empregado, colaborador, pediu alguma coisa, você não dá, negocia prazos, eu não consigo agora. E também não dá para fazer, saiba dizer não. Porque a palavra mais difícil não é paralelepípedo, é não. Então a gente tem que saber dizer não, tem que saber dizer sim, só que muitas vezes o DP sofre muito. As pessoas, em geral, sofrem com saber dizer não. Eu acho que é negociar, saber explicar o porquê. Como você falou, pode dar certo, como pode não dar. Então, se é possível, é possível. Se não é possível, explica o porquê e sem peso. Outra coisa que eu sinto que os profissionais sofrem muito, querer agradar. E esse é um ponto que, na minha cabeça, gira assim. Isso gera menos sofrimento. Já sofri muito querendo agradar. Você não vai agradar todo mundo. Nem todo mundo vai gostar de você. Faça o seu melhor. Seja íntegra, faça o seu melhor e olhe para Deus. Tá tudo certo, Senhor? Tá tudo certo. Então tô no caminho. Ponto. Enquanto você está falando isso, eu estou lembrando aqui de uma coisa que me dava muita raiva quando eu era menino. Quando eu ia pedir alguma coisa para minha mãe, e eu falava para a mãe, quero fazer tal coisa, sei lá, sair com os amigos. E ela falava não. Eu falava, por que não? E ela falava, por que não? Não tem pior do que falar por que não explicar. E então, não negociava com você. Então, e não explicar o não porquê. Explicava o porque porquê. Senão você vai ficar com raiva. Se ela explicar Sim. o porquê, nós vamos entrar num bate-papo para fazer. Então, eu acho que talvez o que a gente está trazendo para quem está nos vendo aqui, e que às vezes entra um lado que a gente já ouviu muito, né? Vocês duas que são profissionais há tanto tempo, de dizer o profissional lá do DP, mas eu sou tímido, eu não gosto muito do relacionamento, eu gosto de executar meu trabalho aqui. Mas ele vai sofrer muito se ele não fizer isso. Você pode não gostar, mas é necessário. É necessário. Então eu queria um empurrãozinho seu aí um pouco mais. Como é que eu quebro essa barreira? O necessário é necessário. Eu posso ser do bastidor, mas é necessário que eu me relacione. É necessário que eu tenha rede. E por quê? Aí Como é que eu trazer, convenço essa turma aí a quebrar isso? Eu vou trazer um ponto-chave que é o que está ligado ao coração. Primeiro, o que você quer? Uma coisa que todos nós gostamos. Todo mundo gosta de ajudar. Você se sente bem quando você ajuda, não é verdade? Então aí a gente volta para propósito. E uma coisa que é muito importante, você não está ali apenas para emitir uma folha, para fazer os pagamentos, nem para enviar para o financeiro os impostos. Não é sobre isso. O seu trabalho tem impacto em pessoas. Então sempre pensa, quem está do outro lado, seja um colaborador, seja um gestor, seja um dono de empresa, não importa. Faça o seu melhor, porque o seu trabalho vai além
faz parte de um propósito. Então, quando você pensa que o seu trabalho pode impactar e ajudar a vida das pessoas, fica mais leve. E aí, por que eu vou conversar com o financeiro? Mas por que eu tenho que ir lá me relacionar e procurar ver um acordo com o sindicato? Por quê? Vai impactar pessoas, né? E você tem essa missão, você tem esse propósito. Então, poxa, se eu conseguir conversar com o dono da empresa e a gente conseguir isso, vai ajudar as pessoas. Se eu conseguir falar com o sindicato e conseguir negociações simples, como a gente está falando, poxa vida, vai ajudar pessoas. Então, eu volto isso para algo além. Para que se levanta todo dia? Não é para pagar conta apenas. Os boletos fazem parte da nossa vida, mas o nosso trabalho vai além. Isso é missão, é propósito. Quanto mais você ajudar, e aí entra o lado da empatia. Posso contar mais um caos para fechar? Uma causa é uma delícia. Eu vi uma história que faz total sentido. Você faz seu trabalho por quê? Como você faz? Muitas vezes a gente entra no automático. Tem uma médica, né, que foi passar um receituário para uma... Isso rolou no Instagram, viu, gente? Vi no Instagram. Para uma senhora, e a senhora não sabia ler. O que a médica fez? Ela foi dar os medicamentos que ela tinha ali gratuito no consultório dela, e ela pegou e ela recortou, né, como a senhora não sabia ler, pedacinhos de papel com os horários e colou esse papelzinho na caixa, porque aí a senhora olhava e ela via, esse papelzinho vermelho colado nessa caixinha, é 10 horas, número a pessoa sabe. Então isso é se colocar no lugar do outro. Ela foi além do trabalho dela. O trabalho dela era passar o receituário, mas ela sabia que aquela mulher não ia conseguir, ela ia ter dificuldade. Será que ela tem quem explique isso para ela? Então, isso é só essa médica? Ela fez brilhantemente, mas ela se colocou no lugar do outro, né? Ou seja, é o sucesso do cliente, Então, isso para o meu trabalho, para o seu, e para o seu trabalho, né? Como eu posso fazer algo que ajude, que vai além? Não é só cumprir a tabela, vai além. Foi além e ainda dentro do que era a alçada dela, né? A gente também precisa desmistificar isso, de achar que além vai fugir não, mas isso aqui não é problema meu. Isso aqui, não, gente, calma, não é assim. Eu tento trocar uma ideia sempre com as lideranças da empresa, dizer que a gente precisa evoluir sempre muito no seguinte aspecto. Às vezes o que você está fazendo está corretíssimo. Mas o como pode causar um impacto para o outro que você pode amenizar. Cada um com quem você vai levar a mensagem é diferente. Então, se você faz isso de uma forma ríspida, bruta, uns talvez não vão nem ligar, mas outros vão ficar sentido. Então, não é o que você está fazendo, é o como que vai te levar, talvez, melhor ou pior para um resultado. Então, analise sempre isso, que era o que eu falava com a minha mãe. O que é não, mas não por quê? Pô, fala numa boa, é porque eu acho que vai ter risco, eu acho que não vai ter, e pronto, mas é a minha decisão, mas eu expliquei, né? O como tá mais fácil de fazer. Eu não sei quem é o autor, mas tem uma frase que fala assim, que 90% não é o que acontece com você, mas é os 10% como você reage. Nós não vamos mudar a política, não vamos mudar a economia, não vamos mudar uma série de fatores, mas aquilo que acontece comigo, como eu posso reagir? É o como. Ainda nessa linha de networking aí, de relacionamento, você acha que é legal ter mentoria? É legal você ter alguém para poder colaborar com você? Faz sentido você participar de grupos profissionais, participar de um grupo como é o DP Fora da Caixa, quer dizer que onde você vai encontrar com outras pessoas que vão ter problemas similares aos seus? O quanto você recomenda? Como é que é isso na sua visão dessa situação de mentoria e relacionamento? Não é 100%, é 200%. Por que eu acredito tanto nisso? Porque eu volto para aquela frase que eu falei lá atrás, dei um exemplo da Zenaide. A Zenaide foi uma mentora na minha vida e eu honro ela. Só que ao decorrer da vida foi surgindo outros mentores e cada mentor é como se fosse um Lego. Você tem um Lego dentro de você, a Aline tem um, eu tenho um. Só que quando a gente junta, vai formando ali o brinquedo. E é exatamente isso. Ninguém tem todos os Legos. Você não tem, eu não tenho, a Aline não tem. Mas nós precisamos ter mentores. E isso mentor, muitas vezes por um tempo. Você chegou naquela etapa, você vai para o próximo nível, você precisa de um mentor diferente. Então a vida da gente faz total sentido se você olhar para isso. Jesus, ele trouxe 12 discípulos. Ele não agiu sozinho. Quando a gente olha Salomão, o homem mais sábio de toda a história, ele teve diversos conselheiros, diversos mentores. Então, o livro sagrado, a escritura sagrada,
ele já mostra, tem diversos exemplos. Então, fazer parte, olha, de grupos, né? Fazer parte de comunidades, eventos, isso é muito rico, e é muitas vezes que é esse bate-papo que nós estamos. Muitas vezes é uma virada de chave que você vai dar na sua cabeça, e te dá um novo rumo. E participar dessas coisas, às vezes as pessoas falam, mas às vezes fica discutindo, porque eu não tenho tempo, porque eu já estou em muito grupo, porque aquele evento X ou Y não vai trazer um conteúdo específico que eu imaginaria que tinha que ser. Mas você não sabe com quais pessoas você vai conversar, o que você vai ouvir. Às vezes você participa de um evento de 2 dias, mas um bate-papo que você faz, isso depende do seu propósito. Um bate-papo que você faz vira várias chaves, te traz inúmeras oportunidades. Não participar te traz 0 oportunidades, né? Aline, aí vamos vender o peixe do The Results. Então, isso que eu queria falar com você aqui. Você mobilizou e tem mobilizado, né, pessoas em função, né, uma comunidade que é a comunidade do DP. Então, você participa efetivamente de grupos, né? Você tem o DP Results, que é a mobilização, né? Tá sempre envolvida. Fala um pouco mais, como é que é o quanto as pessoas têm de benefício lá quando participam dos grupos, né? Quando entram no grupo do DP Fora da Caixa, no WhatsApp, e quando se envolvem. Fala um pouquinho mais, que você também é ícone desse assunto. Agora me deu um frio na barriga. Deu, porque você é estrela também. Então, o DP Results, na verdade, é um propósito. Acho que eu já falei isso para eles, e vocês já devem ter ouvido também, porque eu pareço uma maritaca falando de DP Results, e é até um perigo me colocar para falar disso. Perguntar isso. Eu falo, mas vou me conter. É um propósito, né? Nós já estamos na 3ª edição, e tem muito a ver, e o DP Fora da Caixa é talvez um filho disso, né? Que surgiu para a gente dar continuidade, não ficar só naquele evento uma vez por ano. Porque tanto é um propósito que a gente sempre quis trazer ferramentas para mudar a mentalidade da galera em relação ao que é a sua entrega, a importância que você tem dentro de um negócio, na cultura organizacional e o leque de oportunidades que se pode construir sendo o departamento pessoal, que parece que é um negócio assim, nossa, é o pó da rabiola do RH, né? E não é. E olhando para essa tendência, a gente falou no início de tendência, né? Qual que é o futuro do DP? E o DP Results trata muito disso, dessa quebra de paradigmas. O futuro do DP é digital, estratégico, consultivo, um aliado do negócio, um agente de soluções. Então, a gente alia temas técnicos e temas de gestão. Temas de gestão, temas comportamentais, sobre liderança, alta performance, com um enfoque muito grande nesse profissional de pessoas, que a gente tem usado mais esse termo, um enfoque maior em DP, mas que abrange todo profissional de pessoas. A gente tem conteúdo para todo o time de RH lá. Gestores, empresários, contadores e a comunidade DP Fora da Caixa, que só tem crescido ali, seja no Instagram, no WhatsApp, com o podcast, tem trazido inúmeras ferramentas. Gente muito massa, como Eusa e tantos outros que já passaram por aqui, ou já fizeram conteúdo conosco. Então, e está totalmente congruente com tudo que a gente já falou aqui. Então, esses são os benefícios. Os benefícios são esses que nós estamos discutindo aqui. Beleza. Eu vou, para poder só complementar essa canja que a Aline deu, dizer aquilo que eu vejo. Às vezes as pessoas podem dizer, eu não tenho tempo para participar de um grupo, eu não consigo ler todas as mensagens. Eu recomendo para você, não saia, fique ou entre. Porque o dia que você precisar, eu tenho uma dúvida, eu precisava a referência de um profissional, se você colocar no grupo vai aparecer um monte. Então o benefício tá quando você precisar. Sim, às vezes fala, cara, eu não tenho tempo agora para olhar tudo que tem lá, mas o dia que você precisar, o relacionamento que nós batemos um monte, estão lá as pessoas que têm. Indo para o final, respeitando o seu tempo aí. Falar de planejamento de carreira para a gente chegar para o fim. Então, um resumo, tem muita coisa para falar de planejamento de carreira, mas é uma dica sua de como é que
todo mundo que ouviu o que a gente falou até agora aqui, como é que você recomenda que esse profissional crie um PDI, né, um plano de desenvolvimento individual, para que ele chegue no objetivo? Pô, eu estou aqui parado, estou no lugar A, quero chegar no lugar B. Como que você recomenda que ele faça um plano de desenvolvimento individual para ele, assimilar isso que a gente comentou agora, esses conteúdos que você trouxe? Como é que é a tua dica aí? Perfeito. O primeiro ponto é o que eu quero e tá tudo certo. Quando eu falo, por exemplo, dentro do DP, você tem de todas as áreas. Você pode começar ali, um estudante, um auxiliar, um assistente, um analista, pode ser um analista sênior, um especialista, um coordenador, gestor, gerente. E também tem o lado empreendedor. Pode ser um professor, pode ser um consultor, um auditor, pode ser um empresário. Então, o céu é o limite. O que você deseja? Onde você quer chegar? Só que se você está como um analista hoje, um auxiliar, não adianta você colocar lá para o último, para o gerente. Vamos por etapas, degraus. A vida é um processo. Então, eu estou hoje como um auxiliar, um assistente. Eu quero ser, por exemplo, um analista sênior. O que eu preciso? Então, vamos colocar aqui 3 habilidades. Tanto comportamental como técnica. Habilidade técnica. O que eu preciso? Eu preciso saber legislação. Não sei ainda, não domino as rotinas do E-Social e do DP. Então, o que eu preciso? Separei 3. Já sei o que eu preciso. E agora, como que eu vou aprender? Vai colocar os estudos. Vou estudar legislação trabalhista, vou estudar legislação previdenciária, vou me atualizar no E-Social. Coloquei aqui o que eu preciso. Agora, a parte comportamental. Poxa, eu tenho vergonha de falar em público. Então, tem treinamento? Tem. Mas além de treinamento, tem networks, tem eventos. E tem também até a questão, poxa, eu vou visitar alguém que já faz isso bem, né? Vou fazer uma live, vou gravar um vídeo. Então, tem coisas, lembra, o feijão com arroz bem feito. É a melhor receita, não é verdade? E tem um elemento, e eu lembrei de uma pessoa que até do Grupo José Alves, que é uma grande parceira, certo, que ela fala sobre coragem. Tenha coragem para começar tudo isso. E aí, Gelson, não sei se eu vou te atropelar, mas quando a gente fala de comportamental, como que eu descubro o que são os meus pontos de melhoria? E aí é aonde a gente vai daqui a pouquinho. Eu acho que você já podia ir, ó. Já tá na hora? Tá na hora. Traz a surpresa. A Ilza vai trazer uma novidade aqui, como ela já falou. E somos gratos por você nos honrar, lançando isso aqui. Muito, muito honrado. Que é uma ferramenta que vai te ajudar nesse autoconhecimento. Então, Ilza, agora é sua hora de brilhar. Vou contar para vocês e vou liberar o link, tá? Primeiro, eu fiz, de novo, networking. Eu fiz uma parceria com a Supermapper, que é um sistema de análise comportamental, DNA, inspirado no DISC, que é muito conhecido no mercado. Total. Então, aqui vai ficar o link, tá? Embaixo desse podcast, vocês podem colocar, porque a gente está em parceria, publicando aqui. Você vai entrar, você vai cadastrar o seu currículo, vai subir o arquivo nesse banco de talentos do DP e RH, e você vai preencher ali um robô, inteligência artificial, e perguntas, vai bater um papo com você. Você vai responder essas perguntas, e você vai ter um relatório. Com esse relatório, você vai analisar, ele vai te falar os seus pontos fortes e os seus pontos a desenvolver. Seleciona 3 e começa a desenvolver. E aí eu quero falar algo que para mim foi muito importante, né? Sobre dicas que são chaves. Napoleão Hill falava muito sobre isso. E eu vou falar 3 princípios. Primeiro, tenha um desejo ardente. O que você deseja? Onde você quer chegar? Não importa onde é possível, você consegue. Então, tenha um desejo ardente no seu coração. Segundo, tenha fé, acredite. Se alguém chegou, você também pode chegar. Terceiro, tenha um plano. E é exatamente isso que a gente está falando. Vai lá, aqui embaixo, vai ter o link, preenche o link, tá? Preenchendo o link, você vai ter o seu relatório. Leia 1, leia 2, leia 3 e selecione 3 pontos. E aí você olha, aquilo que você é bom, valorize. Levanta o peito, eu sou boa. Lembra? Eu sou bom. Valorize o que você é. A mesma coisa que eu falo, como está bonito. Ai, muito obrigada. Não vai dizer, não, imagina, são seus olhos. Não, obrigada, gratidão. Reconheça, valorize os seus pontos fortes. E olhe os pontos a desenvolver como processo. Marca ali e foca. E isso é o PDI.
né? Marque esses 3 pontos que você vai desenvolver. E o 4º tópico que eu quero te dizer: não desista. Vencedor não é quem não cai. Todos nós caímos, todos nós erramos, mas é quem não desiste. Quem desiste é um desistente. É igual faculdade, escola, curso. Começa, a sala tá cheia. No final, ó, por quê? Muitos ficaram pelo caminho. Eu quero dizer, vai ser fácil? Não vai ser, mas pode ser mais simples, né? Esteja junto aqui, ó, conectado com você. Tá de parabéns que está aqui assistindo esse podcast. Você chegou até agora. Parabéns por você estar aqui envolvido no DP Fora da Caixa. Faz parte. Não desista. Continua. Lembra do ponto número 1, do seu desejo ardente. É isso. Então, o PDI ficou rico agora. Ficou rico. Porque daí eu vou ver o que eu tenho de coisas técnicas para eu desenvolver e com a plataforma eu vou conseguir ver o que eu preciso melhorar gratuitamente. Na parte de soft skill. Show e de vocês bola. entenderam? De novo, eu linkei o meu trabalho ao propósito. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero transformar a vida das pessoas. Dizer A EB já transformou melhor, mais né? de 63 mil. Esse número vai ser infinito. Eu sempre declaro, a cada Parabéns. 5 RHs, 3 vão conhecer a EB. A EB vai ajudar. Então, tá o link, tira o seu relatório gratuito e aí tá com você. Obrigado por você nos dar esse privilégio de lançar Com aqui, certeza. né, E, Aline? pessoal, uma oportunidade incrível, inclusive, para estar em visibilidade, porque vai ter um banco de talentos, Banco né? de talentos. Então, muitas empresas ali, muito em breve, vai conseguir acessar os dados dessa galera e vão ter inúmeras oportunidades, né? Bom, indo para o fim, para quem esteve com a gente aqui, a gente falou de muitas coisas importantes. Eu queria recapitular com vocês, porque você às vezes passou, você nem percebeu. Foi tão gostoso que nós falamos do futuro do DP, falamos do desenvolvimento de habilidades, falamos de networking, do reforço, do quanto isso é importante, de planejamento de carreira e falamos de um valor agregado que é você poder acessar a plataforma e se autoconhecer para ver o que pode melhorar. E para fechar, ali, você... Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo pronto atendimento ao nosso convite. A gente, às vezes eu costumo dizer, não, eu sou mais recatada, mas eu aproveito essa oportunidade. Encontrei a Elza por telefone, assim, né, foi quase que no susto, foi uma grata surpresa até aquele dia, ela estava em Goiânia, e aí, na conversa, ela, vou estar em Goiânia dia 29, eu disse, então. Excede o seu tempo. Então, excede o seu tempo. Te agradeço muito, Elza, parabéns pela sua trajetória, que é inspiradora, assim, a mim e para tantos outros, que já tem sido inspiradora para tantos outros, e daqui para frente a gente espera que esse podcast também ajude a inspirar mais pessoas. Então, muito obrigada. E agradecer a você que está aí nos assistindo. Mais uma vez, compartilhe, curta, comente, deixe suas sugestões, quais temas você gostaria de ouvir aqui nesse podcast. Nos siga no Instagram, @seja DP Fora da Caixa. A Elza já deixou ali também os arrobas dela, acredito que vai ficar na descrição. A gente vai colocar aí nas descrições. Aí. Nos acompanhe também na comunidade pelo WhatsApp. Então, lá na na bio do Instagram, vocês vão encontrar o link para acessar. E é isso. Muito obrigada aí por mais esse podcast, Gelson. Um prazer estar com você. Que delícia foi, né? O tempo passou voando aqui. A gente tem que respeitar os horários, senão ficar mais uma hora conversando aqui. Aline, sempre um prazer ter você aqui. Obrigada. Que enriquece demais pelo teu conhecimento, por tudo que você entende desse mercado, né? Tem propriedade para fazer isso. Daqui a pouco nós estaremos juntos de novo, toda a comunidade, num evento específico aqui. Elza, obrigado. Um prazer te conhecer, um prazer receber essa energia, né? Esse sorriso, essa vontade que você tem de ajudar os outros, de levar. Parabéns pelo trabalho que você vai fazer agora de ajudar a comunidade, de se autoconhecer. Isso é brilhante, né? Uma ideia maravilhosa que você tem aí. Só ajuda todo mundo, que às vezes, como a gente falou, é muito solitário o trabalho que está lá. Então, muito obrigado. É um prazer mesmo estar aqui com você e a gente poder divulgar e passar esse conteúdo aí maravilhoso para os nossos ouvintes, para quem está nos seguindo. Obrigado. A honra foi minha estar aqui junto com vocês, né? Batendo esse papo gostoso e realmente passou tão rápido, né? E sempre o intuito é esse, né? Contribuir. Da forma que a gente pode, a gente vai contribuindo e, de novo, cumprindo a nossa missão.
muito mais leve. Isso é uma coisa muito importante, né? Leve, ser feliz todos os dias, ser grato e gratidão. Quero encerrar dizendo gratidão por você estar aqui junto com a gente. Obrigado.